A mente é um instrumento que usamos para qualquer propósito que queiramos. Existem pessoas que desejam compor música e abrem suas mentes para receber a melodia. Existem outras pessoas que querem pintar quadros e abrem suas mentes para receber a arte dessa forma. Outros ainda desejam ser inventores e abrem suas mentes para receber novas invenções ou descobertas. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão profunda desses assuntos que Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre abrir a mente para receber inspiração. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a meditação? Ô Gilson, a meditação é quando você procura um lugar para se assentar, relaxar, afastar os pensamentos, silenciar a mente para ter um contato com o divino, com Deus, fazendo uso da concentração ou de um mantra ou de uma técnica de respiração. Observe, Gilson, que é exatamente assim que é descrita a meditação. A prática da meditação, realizada por alguém, quando eu realizo a meditação, ela é uma prática para mim. Aqui com vocês, nós estamos investigando a verdade sobre a meditação. E a meditação não é isso. Aquilo que se entende por meditação é uma técnica que se aplica para uma experiência particular, para uma experiência pessoal. Ao ter uma experiência de meditação, há um relaxamento. A mente pode ser aquietada, silenciada. No entanto, a verdade da meditação, eu volto a dizer, não é isso? Essa não é a verdade da meditação. Isso não é meditação. A meditação é um encontro com o momento. E esse momento só é constatado nesse encontro quando não há mais o passado. Quando colocamos alguém para, pelo silêncio provocado, criado, por uma técnica, silenciar a mente, quando alcançamos pela prática, pela técnica, pelo método que aprendemos, a silenciar a mente, nós podemos sim ter um relaxamento, uma certa quietude. Mas a presença da meditação é o encontro com a realidade da vida, neste momento, como a vida é. Então, esse encontro revela a vida como ela é. E todo esse aspecto psicológico de ser alguém se dissolve quando a verdadeira meditação está presente. Não é algo que você entra e sai, alcança e perde, silencia e se inquieta depois.
como as técnicas e práticas meditativas. O encontro com a verdade do momento é a constatação da vida como ela acontece, sem o eu, sem a pessoa, sem o ego. Assim, a verdadeira meditação, aquilo que eu tenho chamado de real meditação, na prática, veja, não é a prática da meditação, é a real meditação na prática, é esse estado de presença, de consciência, onde não existe esse eu. É uma qualidade de presença e percepção nesta consciência, onde não existe esta consciência pessoal, que é a consciência de alguém. Se deparar com esse momento para uma vida livre do passado, é olhar para esse instante sem esse elemento que olha tendo como princípio, como base, como fundamento do seu olhar as conclusões, as comparações, os julgamentos, as aceitações e rejeições. É assim que esse observador observa. O observador é a presença do eu, é a presença do passado. Portanto, quando você pergunta o que é meditação, meditação é esse encontro com o momento. Então não importa a postura do corpo, a velocidade da respiração, a intensidade dela. Isso é irrelevante. Você pode estar correndo, sua respiração é muito rápida. O corpo está correndo, mas a mente anela esse espaço onde se revela esse silêncio, onde está presente a compreensão do momento, sem o passado. Então não é se assentando ou deitado, não é respirando dentro de um certo ritmo, não é trazendo pela respiração uma certa quietude ao cérebro que estamos em meditação. A presença da meditação, nela não existe esse observador, esse eu, esse alguém. Assim, o corpo pode estar caminhando, pode estar sentado, deitado, correndo. Então, o que é meditação? A meditação é a revelação desse instante. Quando você tem a revelação daquilo que aqui está presente, e não importa se isso é interno ou externo, dentro de você acontecem pensamentos e também sensações, sentimentos. Externamente, a vida está acontecendo. Uma criança está brincando no balanço. Já a outra criança está jogando bola. Você está em um mercado ou em uma feira livre. Você está dirigindo seu carro. Você está buscando sua criança no colégio. Você está trabalhando em seu computador, em sua oficina, ou no escritório, ou no consultório. O corpo está ativo, realizando alguma tarefa, mas internamente não existe o movimento do observador. E, portanto, não existe mais
o passado. O modelo do passado psicológico, de uma identidade presente, estressada, ansiosa, preocupada, aflita, com alguma desordem interna, antecipando algum momento ruim no futuro. Não existe essa entidade presente no medo, na raiva, na preocupação. O seu natural estado de ser revela a vida neste momento, como ela é, sem esse modelo psicológico de ser alguém. Essa é a presença da meditação. A presença da meditação é o contato com a vida, é o contato com a verdade. Com a verdade deste momento. Observe que a verdade, ela surge momento a momento. E não temos ciência do momento da verdade, porque estamos vivendo psicologicamente no passado, psicologicamente no tempo, psicologicamente neste eu, que é o observador, que faz escolhas, que gosta, que não gosta, que aceita, que rejeita. O seu natural estado de ser é a presença da meditação. Nela não há mais este eu, este ego. Portanto, não tem nada a ver com aquilo que nós temos ouvido ou temos lido a respeito sobre meditação. Existem inúmeras técnicas de meditação e todas apontam para um propósito ou um objetivo no futuro. Então, depois de alguns minutos, você alcança esse objetivo, que pode ser a realização de um desejo, ou o silenciamento, ou a quietude da mente, para esse relaxar, para essa experiência mística, ou assim chamada espiritual. Mas a realidade da meditação é sem propósito. Na meditação não existe esse propósito, porque não existe esse eu para obter alguma coisa, para alcançar algo ou se livrar de algo. As pessoas na prática da meditação, elas querem se livrar dos pensamentos aflitivos, ou elas querem alcançar uma mente quieta e silenciosa. Querem obter uma experiência mística, uma experiência espiritual. A presença da meditação é a ciência de ser. Ser é amor, é liberdade, é felicidade. Isso não é um propósito para ser alcançado. Quem estaria envolvido para alcançar esse propósito? Esse alguém ainda seria esse eu, esse ego, esse observador? É ele que estaria envolvido em um propósito. A presença da meditação é a ausência desse ego. É a realidade de ser. Isso não é um propósito. Isso não está no tempo. Não é um objetivo para ser alcançado. Não há alguém para alcançar isso. Então perceba aqui a beleza desse encontro com o momento. Isso requer a presença desta observação das nossas reações, momento a momento. É assim que temos a base para a meditação. É assim que temos o esvaziamento desse psicológico conteúdo, que é o conteúdo do eu. Então a mente, sim, ela silencia de uma forma natural. O cérebro se aquieta
E esse espaço se revela como o espaço da verdade, do momento, do amor, da felicidade, do silêncio, da paz, desta ciência de ser, desta ciência de Deus. Deus é uma realidade presente, não um propósito para ser alcançado, mas uma verdade para ser constatada, aqui e agora, momento a momento, quando o eu não está. Portanto, o autoconhecimento é o princípio da meditação. A presença da meditação é o florescer do autoconhecimento. Não há uma separação, não há uma distância entre a visão daquilo que aqui está presente e a presença da meditação. Temos que nos aproximar disso de uma forma real, de uma forma direta. Aqui nós temos colocado para você a diferença entre aquilo que alguns entendem aí fora por meditação e a real meditação. Não existe nada mais importante na vida do que esta ciência de ser. E esta ciência se revela quando a meditação floresce, tendo por princípio o autoconhecimento, tendo por base a compreensão de nós mesmos. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, eu me confundo. Quem ouve a música? Quem pensa sobre a música? Quem sou eu nisso? Como entender o observador e a coisa observada? O Gilson, é exatamente isso que estamos colocando. O elemento que olha a partir do passado é o eu, o ego, o observador. E tudo o que ele vê a partir do passado, a partir do pensamento, a partir de suas conclusões. Assim, aquilo que ele observa é ele mesmo. O observador é a coisa observada. Quando você está triste com alguém, não é com ele. A sua tristeza é com a imagem que esse eu, que é o observador, está sustentando dele ou dela. O observador é a coisa observada. Quando você está triste com alguém, esse alguém é você. Ele não se separa desse eu, desse mim, desse observador. Nós acreditamos que tem alguém lá fora. Esse alguém lá fora, na realidade, está aqui, naquilo que o pensamento representa, o significado que o pensamento está dando a essa imagem que eu tenho. Esse eu é o observador. Será que podemos nos livrar desse eu e, portanto, desse observador? Livres desse ego, desse mim, desse centro pessoal que o pensamento estabeleceu, livre desse observador, estamos livres da coisa observada. Quando temos a presença desse eu, nós temos o não eu. Quando temos o observador, nós temos a coisa observada. É essa condição de ser alguém que nos faz viver como pessoas, lidando com pessoas. Então, estamos alimentando, sustentando esta pessoa, este observador, este ego. Então, não há um olhar para a vida sem o passado.
Não há um olhar para ele ou ela sem as conclusões dos pensamentos, sem as avaliações dos pensamentos, sem essa visão de amigo ou inimigo. Isso nos impede de um real contato com a vida, como de fato ela é. Nós estamos impondo à vida uma sugestão dada pela memória, pelo passado, pelas experiências registradas em nós, com ele ou ela, ou com a vida, ou com as situações. Essa é a condição em que nós nos encontramos, ou seja, afastados desse natural estado de simplesmente ser. Agora há pouco a pergunta foi sobre meditação. Meditação é exatamente isso. O olhar sem o observador. É ser, simplesmente ser. Não é ser uma pessoa, não é ser alguém. É ser. A vida consiste em relações acontecendo. Então, nós estamos sempre dentro de relações com o mundo à nossa volta, com ele ou ela. Mas estamos transformando essas relações em relações de imagens, porque estamos sustentando o passado, estamos sustentando o eu, o ego, o observador. Um trabalho nessa direção consiste na eliminação desse mim, deste eu, deste ego, para uma visão real da vida sem as conclusões que o pensamento alimenta, que o pensamento sustenta. Isso é viver em amor, é viver em liberdade. O seu natural estado de ser é felicidade. O seu natural estado de ser é meditação. O seu natural estado de ser é livre do observador. Então temos o contato com a vida na observação, mas não há esse observador. Na constatação, mas não há esse elemento para constatar. É a vida como ela acontece, sem a separação, sem essa dualidade, sem esse eu e o não eu. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e retiros de vários dias. E esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas, e segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.